Boa tarde, turma. Vamos continuar o nosso conteúdo, certo? A Revolução Russa. Estudamos no capítulo, na parte anterior, o início do processo, certo? Conhecemos a Rússia do começo, lá, todo o processo, para poder desaguar aqui no finalmente do processo revolucionário. Vimos como foi a industrialização, como foi a perda do poder do czar, da popularidade, certo? Vocês viram sobre o Domingo Sangrento, que foi aquela matança que houve lá, no domingo conhecido como Domingo Sangrento, tá? E hoje, sim, vimos também sobre a criação do Partido Socialista Russo, com as ideias lá de Karl Marx e Engels. Vocês conheceram quem são eles, certo? E hoje nós vamos agora realmente dar início ao processo revolucionário. Tá ok? Abram aí o livro na página 99, certo? Vocês abram o livro de vocês aí, a página 99, e nós vamos dar continuidade aqui ao conteúdo. O tópico é esse, o processo revolucionário. O povo culpava o czar Nicolau II, que era o atual rei, né, pelas sucessivas derrotas e pela permanência da Rússia na Primeira Guerra Mundial. Como vocês sabem, né, quando o rei começa a ser derrotado, ele começa a ficar impopular, porque as pessoas já não passam mais a confiar nele. Tá? E uma onda de protesto com saques a armazéns e lojas se alastrou pelo país. Em 23 de fevereiro de 1917, no calendário juliano, vocês podem ver aqui o que é o calendário juliano, certo? Tecelãs e operários de São Petersburgo marcharam em direção ao prédio do governo. Muitos soldados do exército czarista também se juntou aos rebeldes. Isso é bastante importante, porque agora até o exército está contra o rei, o czar no caso. Unidos a eles, invadiram o Palácio de Inverno, derrubaram o imperador e proclamaram a República. Coisa de todos, República. Vocês lembram disso, beleza? E formou-se então o governo provisório. Igual lá aqui no Brasil, o governo provisório, que é tipo o governo por um tempo, certo? Por até controlar a situação e fazer realmente um governo fixo, tá? E agora então, já que a gente viu o governo provisório, vamos entender agora o que foi ele, certo? Contando aqui no tópico abaixo. O governo provisório, liderado por políticos moderados, ou seja, aqueles que nem eram radicais, certo? Queria só apenas realmente controlar. Como o advogado Alexander Kerensky, procurou diminuir a insatisfação popular, libertando os presos políticos, beleza? Presos políticos, era contra o czar, concedendo liberdade de imprensa e permitindo a volta dos exilados, ou seja, Trotsky, Lenin, lembram deles? Bastante importante esses dois, beleza? Mas contrariou os anseios do povo ao declarar que a Rússia continuaria em guerra, ou seja, na Primeira Guerra Mundial. Isso aqui foi antes de acontecer a Revolução, antes da Rússia sair da guerra, que a gente viu lá na Primeira Guerra Mundial. Beleza? Pronto. O líder dos bolcheviques, Vladimir Lenin, apareceu aqui, que se encontrava exilado, retornou à Rússia em 1917 e passou a defender a derrubada do governo provisório e a retirada da Rússia da guerra. E a repartição das terras entre os camponeses, ou seja, quem tinha muita terra iria agora doar uns pedacinhos de terra para os camponeses, para todo mundo ter igual, tipo uma revolução agrária, beleza? Os lemas defendidos por Lenin eram paz, terra e pão, e todo o poder aos sovietes. Com o agravamento da situação social provocada pela permanência da Rússia na guerra, as ideias de Lenin foram ganhando força. Olha que ele ganhando popularidade, certo? Ganhando força. E no dia 24 de outubro de 1917, tinha início a revolução. Os bolcheviques, liderados por Lenin e Trotsky. Tá vendo aqui, como falei para vocês, que era o comandante de quem? Da Guarda Vermelha. Professor, por que Guarda Vermelha? A cor do comunismo. Ó, bandeira do comunismo. Guarda Vermelha. Fechou? Pronto. A Guarda Vermelha ocuparam os prédios públicos da cidade de São Petersburgo, inclusive o Palácio de Inverno, e no dia seguinte assumiram o poder. O governo da Rússia passou às mãos dos
bolcheviques, socialistas, sob a liderança de quem? De Lenin. E no cargo de presidente do Conselho de Comissionários do Povo. A bandeira comunista foi hasteada no Palácio de Inverno pela primeira vez. Beleza? Pulando para a página 100, nós vamos ver o tópico governo de Lenin e a guerra civil. Certo? O governo bolchevique, liderado por Lenin, adotou várias medidas de grande repercussão social. Quais foram essas medidas? Está aqui. Uma das principais medidas, as 4 aqui. Ó. A primeira delas, propôs a paz aos alemães. Aí é onde entra aquela parte lá, que é sair da guerra. Certo? Em 3 de março de 1918, a Rússia saiu da guerra, assinando o alemão o Tratado de Brest-Litovsk. Confiscou as terras da família real, dos nobres e da igreja ortodoxa e distribuiu-as entre os camponeses, como ele queria lá no começo. Estatizou a economia. Estatizou o seguinte, virou dona do Estado, ou seja, quem manda agora é o Estado. Indústrias, bancos, estradas de ferro passaram a ser dirigidas pelo governo russo. Nada mais era privado, agora era do Estado. E estabeleceu igualdade de direitos entre homens e mulheres. Isso é bastante importante. As mulheres aqui também ganharam direitos. Não igual os homens completamente, mas ganharam direito. Beleza? Aqui, nesse tópico, para não se aprofundar, ele vai explicar sobre a Guerra Civil, que era sobre o Exército Vermelho contra o Exército Branco, que era tipo os governos capitalistas. Aqui, ó. As medidas foram recebidas pelos monarquistas, mencheviques e liberais que, com a ajuda das potências capitalistas, quem? Inglaterra, Estados Unidos e Japão, formaram o Exército Branco. Professor, por que esses países entraram em poder? Porque eles são totalmente contra o comunismo. Comunismo para ele é como se fosse uma palavra, um palavrão. Tá? Então por isso que eles foram contra esse Exército Vermelho, esse governo, porque eles eram comunistas. Vocês podem ver na televisão hoje, tudo mais, por falando comunista dos infernos. É tipo isso. Para você ter noção. Beleza? Então foi aí que deu início à Guerra Civil entre o Exército Branco e o Exército Vermelho. Beleza? Durante essa Guerra Civil, o governo bolchevique adotou o comunismo de guerra, ou seja, manteve um rígido controle sobre a produção industrial e agrícola e comércio. Confiscou a produção agrícola dos camponeses para manter o esforço na guerra. Criou tribunais que condenavam sem julgamento todos aqueles que eram considerados inimigos da revolução, ou seja, que já era uma ditadura comunista, tá bom? Na ocasião, Czar e sua família foram condenados à morte. A Guerra Civil terminou então com a vitória dos bolcheviques. Tranquilo? Beleza? Então, pulando para a próxima página, 101, nós vamos ver o tópico ANEP. NEP quer dizer Nova Política Econômica. Beleza? Nova Política Econômica. Fechou? Então é o seguinte. Diante dessa situação de penúria, o governo de Lenin adotou medidas capitalistas ao lado dos socialistas. Ou seja, ele fez tipo uma misturazinha aqui. Porque ele precisava ficar grande, ele precisava virar potência. Mas para poder ganhar dinheiro, precisava ser capitalista. Mas eles eram comunistas. O professor enrolou. O que foi que ele fez? Ele fez uma misturinha, ele fez um emaranhado de coisas para conseguir isso. Certo? E esse negócio foi o quê? A NEP. Quais eram os objetivos da NEP? Temos 3 objetivos aqui principais. Certo? Como vocês podem ver na página 101. O primeiro deles, incentivou o comércio e a formação de pequenas e médias empresas privadas, dando origem a um grupo de empreendedores que apoiava o governo socialista. Segundo, letra B, permitiu aos camponeses vender o excedente de suas colheitas no mercado interno. Beleza, que é tipo assim, sobrou arroz, a gente comeu aqui, então vamos vender ali. Certo? O restante, para não se perder. Porque a gente já comeu, outros fazer trocas e tudo mais. E terceiro, letra C, liberou a entrada de capitais estrangeiros na Rússia sob a forma de empréstimos e investimentos. A NEP conseguiu que a agricultura russa se recuperasse, mas a indústria e o comércio continuaram em situação difícil. Mas começou a andar, certo? Mais embaixo nós vamos ver agora sim a formação da URSS.
Professor, o que isso quer dizer? União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. O que é isso, professor? Vamos entender agora. Com a flexibilização da economia, que é aquele negócio da NEP, porém não correspondeu a uma abertura política. Ao contrário, implementou-se uma ditadura do Partido Comunista, como falei, ditadura. O novo nome dos bolcheviques suprimiu-se a liberdade de pensamento da imprensa e obrigou os sindicatos e os sovietes a obedecer às ordens. Ninguém era mais livre, agora estavam numa ditadura, certo? Por isso não existe ditadura boa. E em dezembro de 1922, um grande congresso reuniu diversos povos que habitavam o território russo, fundando a URSS. Formou-se então o governo composto por representantes de várias repúblicas, sendo a Rússia a principal delas, que vocês podem ver a URSS. Olha o tamanho da bichinha, certo? E lembrando, e detalhe, a Rússia ela faz parte de dois continentes. Aqui é o europeu, aqui é o asiático. Ela fica nos dois continentes. Fechou? Nessa próxima página, na página 102, nós vamos ver as características da ditadura stalinista. Por que virou líder? Stalin, certo? Então, como Stalin instalou a ditadura, Stalin instalou. Como Stalin fez uma ditadura lá na Rússia, na URSS, aqui tem os principais pontos deles, certo? Vocês podem ver aí destacados. Vamos ler então. O sistema de partido único, ou seja, não existe mais partidos, agora é só um, Partido Comunista, certo? Ou seja, não se admitia nenhum tipo de oposição e uma simples suspeita era suficiente para o cidadão fosse mandado para os campos de trabalho forçado, ou gulags, muitas delas na Sibéria. Sibéria é um lugar distante, isolado, tipo uma prisão a céu aberto, certo? É tipo uma prisão a céu aberto, é a Sibéria, certo? Isso quem fosse contra o atual governo. Parecia o governo anterior, só que agora era comunista. Opressão às nacionalidades, certo? O governo stalinista obrigou os povos não russos, ou seja, estrangeiros, como por exemplo ucranianos, a adotar o idioma russo e viveram de acordo com as regras da ditadura pelo governo, ditadas pelo governo. Outro ponto, teve a burocratização do Estado, ou seja, a cúpula do Partido Comunista, militares de alta patente, funcionários públicos e técnicos graduados constituíam uma elite poderosa, conhecido como nomenclatura. Essa elite tinha uma série de privilégios e benefícios concedidos pelo Estado, claro, né? Todo mundo era igual, todo mundo sabe disso, certo? Ah, é comunismo, não sei o que. Não, vamos esquecer isso, tá? Sempre o ser humano vai querer ser melhor que o outro, sempre. Beleza, continuando aqui. Temos a supressão da liberdade de imprensa e de pensamento, ou seja, gente, bota na cabeça, ditadura. Ditadura não tem liberdade para nada. Imprensa não pode criticar, não pode ser oposição, certo? Se for oposição, ou vai para a Sibéria, certo? E também tem outro ponto, os julgamentos forçados. Os adversários eram obrigados a confessar sob tortura que eram traidores da pátria, sendo em seguida fuzilados, certo? E a propaganda tornou o Estado conhecido pelos comunistas do mundo todo como o grande irmão, pai do povo e melhor amigo das crianças. Claro, tem que fazer uma propagandazinha, né? Mostrar que ele era bom e gentil. E aqui era o trabalho forçado para quem era contra ele, certo? Aqui, ó, trabalho forçado. Como vocês podem ver aí, ó. Na Sibéria. Complicado, viu? Quem mandou ser contra o governo? Para finalizar, nós vemos aqui então os desdobramentos da Revolução Russa, ou seja, as consequências dessa revolução. Entre as principais desdobramentos da Revolução Russa podemos citar: apresentou aos cidadãos e à nação os resultados pela opção por outro sistema político-social, ou seja, todo mundo estava sujeito à república, certo? Ou à monarquia, e todos capitalistas. Agora tem a república, só que sendo comunista, certo? O mundo todo começou a ver isso. Garantiu igualdade de direitos às mulheres, certo? Principal fonte delas. Estimulou os governantes europeus a cederem aos trabalhos e condições de vida
mais saudáveis e mais dignas, até mesmo para evitar a propagação das ideias vindas da URSS. Como assim, professor? Ou seja, a Revolução Russa também começou pelos operários, né? Estavam insatisfeitos pelo Partido Operário, lembra? Ou seja, os outros países, como Inglaterra, França, viram que os operários podiam se reunir e fazer a mesma coisa que fizeram na Rússia. Então, o que eles fizeram? Começaram a agradar, começaram a passar a mão na cabeça, começou a dar aumento de salário, começou a dar umas condições melhores. Para quê? Para que eles ficassem na deles, para que eles não quisessem uma revolução. Tá entendendo como os países são malas? Beleza? Isso tudo por causa da Rússia. Beleza? Favoreceu as lutas pela independência em vários países da África e da Ásia e influenciou os movimentos operários de várias partes do mundo, inclusive no Brasil, que a gente viu lá nos capítulo 2, eu acho, sobre os operários no Brasil, que eles tiveram algumas ideias socialistas. Vocês lembram? Acho que lembram. Tomara que lembrem. Beleza? Essas são as principais consequências, certo? A, B, certo? C, D e S. São as principais consequências do comunismo, da Revolução Russa, fora da Rússia, certo? Para os países. Os países começaram a mudar o ritmo de vida por causa da Revolução Russa. Beleza? Então é por aqui que a gente fica. Tá? Próxima página de atividade, eu vou passar para vocês. Tá bom? E eu espero que tenham entendido. Qualquer coisa vocês podem falar comigo no WhatsApp, certo? Ou assistir a aula novamente, beleza? Então, até a próxima aula. Valeu!